noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Quem já tá por aí? Oi, Francis. Boa noite. Bom dia, boa noite. Bem-vinda. Oi, Michele. Boa noite. Tudo bom? E eu com os cabelos, né, arrepiados para variar. Vamos lá falar sobre congelamento de alimentos, né? Esperar só um pouquinho o pessoal chegar pra gente começar. Oi, Vanessa, boa noite. Francis, gente, bem-vinda, tá? Obrigada mais uma vez. Vocês estarem aí, me cedendo um pouquinho do tempo de vocês em plena quarta-feira, né? Só esperar o pessoal chegar um pouquinho, tá? Pra gente começar. Buenas noites, Nestor. Bem-vindo. Deixa eu pegar aqui. Boa noite, gente. Oi, Fábio. Tudo bom? Vamos lá conversar sobre congelamento de alimentos, né? Uma forma maravilhosa de conservar, de preservar aí os alimentos. Oi, Rosimeire. Oi, Neves. Bom, gente, então vamos começar, né? Para liberar vocês aí cedo, porque eu sei que amanhã é dia de trabalho. Oi, cara. Então vamos lá. Brigadão, tá? Mais uma vez você tá aí. Obrigada aí o Portal Me mais uma vez, né? Tá me cedendo esse espaço. E hoje a gente vai falar sobre como congelar alimentos. Então, assim, é um tema muito amplo, né? Porque você pode congelar praticamente tudo. Mas eu vou me deter, né? Os principais, assim, que a gente normalmente usa na cozinha, né? Eu quero dar dicas do processo de congelamento, que é muito importante, porque não adianta você congelar, né, qualquer coisa se você não sabe o processo básico do congelamento. Então, isso é fundamental, tá? Então, o congelamento ele é um processo ótimo de conservação de alimentos. Então, praticamente tudo você pode congelar, né? Tanto alimentos crus quanto cozidos, né? Então, é uma forma aí de você otimizar o seu tempo, principalmente para quem... Oi, Gra, bem-vinda. Oi, Alice, principalmente para quem tem uma vida muito corrida, então tem algumas coisas que você congela e te facilita muito, muito mesmo, tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas opções, né, para vocês. Quem tá no Brasil tem outras opções aí, né, que eu vou estar falando, né? Mas assim, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai congelar um alimento é que primeiro ele tem que estar frio, né? Então, e ele tem que estar fresco. Então, por exemplo, você vai congelar uma carne, que eu vou dar a dica de como congelar. Você vai congelar uma carne, o ideal é ela estar fresca. Você vai congelar uma fruta, né? O ideal é ele estar fresco. Quanto mais fresco e ele tem e íntegro, né? Por exemplo, o morango, por exemplo, né? Ele tem que estar íntegro, né? Não pode estar machucado e tudo. Então, ele tem que ter uma qualidade maravilhosa assim para você congelar. Então, obrigada, Gra. Toda vez que eu vejo, por exemplo, frutas congeladas, né?
Normalmente, a ideia que eu tenho na minha cabeça, que vem logo na minha cabeça, né? É que aquela fruta, ela quando foi congelada, ela era de ótima qualidade. Então, esse é o princípio do congelamento, né? Alimentos com qualidade excelente para se congelar e preservar, né, as suas características. Então, eu fico, por exemplo, feliz às vezes quando eu vejo manga congelada, porque a gente tem a dificuldade aqui. E eu sei que a qualidade daquela manga, quando ela foi congelada, era muito boa, porque não se congela nada que tá já passado, tá estragado, é fresco. Quanto mais fresco, né, tiver, melhor. Então assim, no seu auge da maturação, né? Então ela não tá, as frutas principalmente, elas não estão maduras demais para se congelar, né? Não se deve, porque aí você não consegue preservar. Pensa que congelamento é uma forma de preservação. Então você tem que preservar a qualidade. Se você já congela aquele alimento que já não está com a qualidade boa, você não vai conseguir preservar na qualidade dele, nem assegurar que você vai comer um alimento que está em ótimas condições, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeiro que ele tem que estar fresco, segundo ele tem que estar frio, né? Terceiro, quanto menos ar, né, tiver na embalagem que você for congelar o alimento, mais preservado ele vai ficar, né? Então pensa que o ar, além de formar cristais de gelo, que isso atrapalha muito, né, na conservação do alimento, principalmente dos nutrientes, né, da textura do alimento, tá? Então quanto menos ar tiver, melhor, né? E outra, o ar, ele ajuda na proliferação de micro-organismos. Pensa que quando você congela um alimento, claro que difícil, né, tá isento, né, tá 0% aí de contaminação, nenhuma, né? Mas assim, se ele tiver alguma contaminação, quando você congela, o que acontece? O micro-organismo, ele vai continuar lá, só que ele vai adormecer. Enquanto ele estiver congelado, ele não vai se proliferar, né? Mas se tiver, por exemplo, o ar, né? Assim que você tirar ele do freezer e ele descongelar e tudo, aí a proliferação vai ser muito rápida, né? Então tem que procurar assim tirar o máximo de ar. Então quando você vai congelar alguma coisa, por exemplo, em caixinhas, né? Procurar nos espaços entre um alimento e outro que você coloca, por exemplo, você vai congelar docinhos, vai. Entre um e outro fica um espacinho, né? Então você tem que preencher esse espacinho. Normalmente a gente preenche com ou papel toalha, faz umas bolinhas de papel toalha, papel manteiga, filme plástico ou plástico, né? Plástico de alimentos, próprios para alimentos, tá? Então você vai preenchendo os espaços vazios. Então sempre pensa isso, quanto menos ar tiver, mais vai se conservar aquele alimento, ok? Então, né, no Brasil tem umas bombinhas que eu sinto uma falta aqui no Japão, eu já procurei tanto aqui no Japão e não tem dela, umas bombinhas de tirar o ar, né, de dentro dos saquinhos quando for congelar. Lá em casa sempre se congelou, então ia, por exemplo, toda semana, a cada 2 semanas, ia uma pessoa, ela fazia comida e se congelava aí, né? E aí ia tirando as misturas, né? Então, principalmente esse período de férias, então era muito bom, assim. Mas você tem que tomar cuidado exatamente com isso, a embalagem que você vai colocar e a forma como você vai congelar. Então, eu vou falar tudo aqui que é principal, que é fundamental para você congelar, e depois eu vou abaixar a câmera para mostrar algumas coisas aqui, alguns processos que você tem que fazer, tá? Então, né, ele tá frio, aí tá, você cozinhou uma comida lá, e aí você quer congelar ela. O que você vai ter que fazer? Se você deixar ela esfriando, né, em cima do fogão, você desligou o fogão, acabou de cozinhar e você vai deixar ela lá esfriando, você corre um sério risco de contaminação, né? Eu lembro muito assim, a vigilância sanitária, por exemplo, aqui, quando eu fui tirar minhas licenças, era uma das coisas que eles mais
batiam, né, em cima, que era você não deixar comida esfriando no fogão, porque numa temperatura aí de, quando ele tá mais pro morno, tipo 60 graus, por aí, é onde as bactérias adoram e elas começam a se proliferar. Então, eles falam sempre que quando você vai congelar alguma coisa, se você vai, você faz lá a comida, né, e você deixa lá no fogão, então, tudo bem, você vai consumir logo, tudo bem. Mas se ele vai ficar, se ele vai para um congelamento, por exemplo, você tem duas opções. Ou você vai, que é o ideal que eles falam, né, que a vigilância fala daqui e do Brasil também se aconselha isso, é você dar um choque térmico nessa comida. Então tá, você fez lá uma panelada de carne, por exemplo, que quer congelar, né? Acabou de fazer, você pega a panela que você estava cozinhando, mesmo com a carne dentro, né? E você vai botar numa bacia com água gelada, água com gelo. E você tira do fogão, do fogo, desligou e já bota ela dentro dessa bacia com gelo. Dá um choque térmico, você vai ali mexendo, né? E até ele esfriar. Então, é um processo rápido de esfriamento. Ele passa muito rápido pelo processo de ficar morno, né? Então, você corre menos risco. Uma outra forma é colocar na geladeira. Só que colocar na geladeira um alimento quente, né? Não é muito aconselhável. Primeiro, porque você tem outros alimentos lá, né? E outra, quando você abre a geladeira, a temperatura já cai muito. Se você botar algo quente lá, até essa geladeira, né, a temperatura dela se equilibrar de novo, se normalizar, vai levar um tempo. Então, a melhor forma de você esfriar um alimento que você quer congelar é isso, é você dar um choque térmico. Agora, aí fez uma comida lá, sobrou, e você não quer deixar para o próximo dia lá, você não quer comer amanhã essa comida. Pode congelar? Pode, né? Então, assim, procura, tira da panela, bota num prato, aí ela já dá uma esfriada mais rápida, ou faz o choque térmico mesmo, mas troca de panela. Tira da panela, põe ou numa tapoeira aí que você vai guardar, né? No freezer e tudo. E aí você pode deixar ele um pouquinho, mas não ele chegar a ficar morno. E aí você pode botar na geladeira, mas nunca direto pro freezer, tá? Ou dar esse choque térmico, entendeu? Para congelar. Então, sobrou comida, quer congelar, você pode fazer isso. E aí você pode congelar numa boa. Aí, deixa eu só pegar uma tapoeira aqui que eu tinha separado. Pera aí. Opa. Você vai, por exemplo, botar ele numa tapoeira e tudo, né? Procurar usar uma tapoeira bem vedada, né? Que ela vede bem, por isso que eu peguei essa. Que ela vede bem, tá? Só que quando você fecha, não sei se vocês percebem, quando você fecha uma tapoeira sem se importar muito, ela fica aqui, essa parte da tampa, ela fica um pouquinho mais estufada, porque ela tem ar aqui dentro, né? Então, toda vez que você for colocar a comida dentro, que você for fechar, você tem que apertar aqui, solta um pouco, né, uma lateral e empurra isso aqui para baixo e fecha, porque aí você vê que ele fica, e aí ele fica com menos ar, tá? Então, isso é importantíssimo quando você for usar, né, uma caixa plástica, por exemplo. E aí você vai botar a comida, né? Tá, colocou a comida aqui, ela não preencheu toda. E aí, o ideal é você usar uma caixa que ela comporte toda a comida. Mas assim, se for, por exemplo, uma comida com caldo, por exemplo, pensa que o líquido, quando ele congela, ele aumenta de volume, ele expande, né? Então você tem que deixar um espacinho, porque senão ele vai expandir, ele vai empurrar essa tampa, né? Então, o ideal é você usar uma tapoeira que comporte todo o alimento que você quer congelar, tá? E se tiver caldo, deixando um espacinho, deixa um dedinho aí, né? Boa noite, gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Isabel. Tá? Brigadão, hein, Júnior, mais uma vez. E aí você deixa um dedinho de espaço, que é exatamente para essa expansão aí do líquido, ok?
Mas eu vou dar umas dicas aqui de vocês congelarem em saquinhos. Por quê? O saquinho, além de ser mais fácil você tirar o ar, ele ocupa muito menos espaço. Imagina você botar um negócio desse no seu freezer, né? Então, os saquinhos, ele ocupa muito menos espaço, né? No freezer. Então, é o ideal, tá? Bom, agora, deixa eu baixar aqui que eu já quero mostrar, porque eu vou ficar falando das coisas e vocês não vão entender, né? Então, deixa eu baixar, eu já mostro aqui pra gente ir passando pra... E aí eu vou falando de cada item que eu separei aqui, principalmente ovo, que tem muita gente que tem dificuldade de congelar ovo, tá? Então, vou abaixar aqui pra gente ir conversando, daqui a pouco eu levanto, tá? Bom, então veja só, né? A tapoeira vocês entenderam bem, né? Tá escuro? Deixa eu ver. Agora ficou, né? Deixa eu chegar perto. Deixa eu ver se eu acender aqui, melhora. Melhorou? Será, gente? Eu tô meio sem visão aqui. Então, ó, toda vez que você... Tá vendo? Ela sempre vem com essa linguetinha, né? Isso aqui é para ajudar. Então, toda vez que você colocar... Acho que assim fica melhor. Toda vez que você colocar a comida aqui, que você tá aqui, né? E você fechar a tapoeira, fechou toda, aí você vai... Se ela tiver a linguetinha, ótimo. Você vai pegar, tira, abre um pouquinho aqui e aperta, ó. E fecha, tá? E aí ele já tira um pouco do ar que tem, ok? Então essa é uma forma que é com caixas plásticas. Eu gosto muito de usar saquinhos, principalmente o Ziploc, né? Então são esses saquinhos aqui. Gente, tá muito escuro, eu tô achando tão escuro. Ah, acho que agora melhorou, né? Tá? O Ziploc, ele é ótimo, né? Porque a gente consegue fechar ele bem. Mas você pode usar, gente, outra coisa, uma dica muito importante, tá? Comprem saquinhos próprios para alimentos. Não usa qualquer saquinho em alimentos, sabe por quê? Porque tem material tóxico, né? Em saquinhos que não são próprios para alimento, tem material tóxico. Então, usa, né, saquinhos, principalmente saquinho colorido, de forma alguma, tá? Porque se ele não for próprio para alimento, né, eles usam processo químico para poder colorir, né, tingir o saco, e isso passa para o alimento. Então procura usar, né? Então sempre que tem escrito, ó, kit empaco, né? Então é saquinho de cozinha mesmo, que ele é próprio para alimento, ok? Então saquinho normal também dá, que eu vou ensinar uma forma de você fazer aí, né? Então saquinho normal. E olha só, gente, esse aqui, não sei se vocês já viram, eu sempre uso isso aqui quando eu quero um saquinho especial de congelamento, tá? Isso aqui eu compro em home center aqui no Japão. No Brasil tem, e se não tiver, no Brasil tem umas bombinhas que você coloca em qualquer saco, que pra mim é o melhor, porque você usa em qualquer saquinho, você coloca essa bombinha, ela tem uma mangueirinha assim, que você bota dentro do saco, e aí você aperta ela, ela vai puxando o ar de dentro. Então, é fácil de achar no Brasil, né? Aqui no Japão, eu já procurei esse tipo de bombinha e eu não achei. Tem, por exemplo, umas seladoras que ela tira o ar, ela deixa o vácuo e tudo, né? Mas esse aqui eu já tenho um tempinho, mas eu creio que ainda tem em home center. É assim, ó, gente, ele é um saquinho especial. Então é um saquinho especial que eu uso só para alimentos assim que eu quero congelar e realmente preservar. Então carnes, né, quando eu quero assim congelar, preservando mesmo. E aí ele vem, ó, vem vários saquinhos, né, e ele tem isso aqui, né, e ele vem com essa bombinha para tirar o ar. Tá? Então ele deixa, ó, de vácuo, então ele deixa o vácuo lá, tá? Vende a bombinha separada, só que você tem que ter um saquinho especial, porque aqui, esse aqui, ó, eu até tirei um aqui, vamos usar esse aqui, porque aí eu não sujo esses aqui, peraí. Então veja só, ele é especial
Porque assim, ó, ele vem isso aqui, tá? Isso aqui ele não é aberto pra fora, tá? Ele não é furado, né? Mas aqui dentro ele tem um saquinho especial, tá vendo? E aí, o que que acontece? Eu vou botar essa caixa porque eu quero que vocês vejam o efeito mesmo do vácuo, que isso é importantíssimo. Então, o vácuo é a ausência de ar. E eu já falei que quanto menos ar tiver, mais você vai conservar por muito mais tempo o seu alimento e preservar os nutrientes e as condições dele também, né? Então, eu vou botar essa tapoeirazinha porque eu quero que vocês vejam aqui o efeito do vácuo dele. Então, aqui, por exemplo, para conservar carne é ótimo. E aí eu vou ensinar como que a melhor forma de conservar, tá? Então, olha, você vai fechar aqui, né? Tem que fechar muito bem aqui, tá? Ele tá com ar, tá vendo? Mas aqui ele tem que estar bem vedado. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a bombinha, tá vendo que ela tem um buraquinho aqui, ó? E você vai botar esse buraquinho nesse buraquinho daqui, tá? Buraquinho com buraquinho. E aí, você vai bombear isso aqui, né? Então, você vai, ó, bombear. E ele vai tirando. Olha como ele vai tirando. Ó, tá percebendo que ele tá indo? Isso aqui vai ficando duro. Quando isso aqui fica bem duro, é porque não tem mais ar lá dentro, tá? Ó, olha como ele vai, ó. Ó, ficou duro, tá? Duro, 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 duro. Então, eu tiro. E olha só, gente. Olha porque eu quis a tapoere pra mostrar. Olha aqui. Ele tira todo o ar. Então, isso aqui é importantíssimo para conservação de alimento. Então, se você puder congelar alimento assim, todos os seus alimentos, se você congelar dessa forma, é ótimo. Agora, aí você me pergunta assim, eu quero congelar, sei lá, almôndega pronta, né? Se eu fizer isso, vai amassar tudo. E aí, o que que eu faço? Aí, você vai, uma outra técnica. Deixa eu pegar aqui uma... Você vai pegar uma assadeira, tá? Então, por exemplo, vai congelar um alimento que ele é mais mole, tá? Almôndega, vamos lá. Você vai pegar uma assadeira, né? E aí você vai fazer um congelamento em aberto primeiro. Então, o que é um congelamento em aberto? Você vai pegar as suas almôndegazinhas, forra isso aqui, né? Pode ser com um filme plástico, com papel manteiga, para ela não grudar, né? Você vai pegar isso aqui, você vai botar as almôndegas aqui, uma do ladinho da outra, e você vai levar para o seu freezer. Isso chama congelamento em aberto, né? Então, a gente sempre faz esse congelamento em aberto com alimentos mais moles, assim, que se você empilhar, por exemplo, ele vai amassar. Então, você faz salgadinhos, você faz esse processo de congelamento em aberto, você vai fazer lá uma coxinha lá, né? E você empana ela e você quer congelar daquele jeito para depois só fritar. Faz o congelamento em aberto, porque depois você consegue botar tudo em saquinho, né? E aí você consegue até tirar o ar, tá? Porque ela já vai estar dura. Então, você vai botar suas almôndegazinhas aqui, por exemplo, os seus salgadinhos aqui, né? Os seus docinhos, o que seja. Você vai colocar numa bandeja, vai levar pro freezer. O freezer é importantíssimo. Tem que ser o freezer, freezer mesmo, tá? Não pode ser congelador. O congelador, ele vai a -6 mais ou menos só, né? E o freezer é -18, então isso é importante, tá? Então, quando você vai fazer uma conservação por congelamento, o ideal é freezer, porque o congelador, que é -6, ele não vai preservar o alimento da mesma forma que o freezer. Então, é freezer, tá, gente? Então, você vai levar isso aqui pro freezer com suas almôndegazinhas aí, seu salgadinho, seu docinho, né? Depois que ele ficar firme, né, já durinho, pronto, aí você pode colocar em saquinhos, aí você vai ver quantos em saquinhos aí, né, ou saquinho assim, ou saquinho normal, né, você vai colocar, se você for colocar aqui, tiver essa bombinha, você tira o ar, maravilhoso, ele tá duro, né, ele já tá firme, então ele não vai amassar, tá, e aí você consegue tirar todo o ar. Então, isso aqui é perfeito. Se todo alimento que for congelar
passasse por isso aqui, por esse processo de tirar o ar, né? E ficar o vácuo aqui, sem ar nenhum, é perfeito, né? É um ambiente perfeito para congelamento, tá? Agora, por exemplo, toda vez, então, por exemplo, eu tenho um pão aqui, né? Um pão de forma, né? Toda vez que você for botar, então tá, eu botei meu pãozinho aqui, né? Eu não posso nunca para congelar, porque pão congela muito bem, tá, gente? Muito bem. E aí eu vou dar o truque de quando você descongelar, como é que você vai, para você comer, como é que você vai fazer. Então tá, eu tô com meu pãozinho aqui, ou qualquer outro alimento, e eu quero congelar no saquinho normal. O que que eu faço? Eu não posso, por exemplo, fechar ele assim, né, para congelar. Olha quanto ar tem aqui dentro, tá? Então não dá para, porque isso aqui vai criar gelo e ele não vai se conservar pelos 3 meses, por exemplo, que ele pode ficar congelado, né? E ficar perfeito. Então, toda vez que você for, você vai procurar. Se você tiver a bombinha aí do Brasil, maravilhoso. Você vai botar aqui, puxa e depois você vai apertando aqui, ele vai puxando o ar, né? Ótimo, maravilhoso. Se não, você vai assim, ó. Você vai subindo todo o ar. Procura assim, tirar o máximo de ar aqui, né? E aí você enrola bem rentezinho aqui, né? E aí você congela. Olha a diferença, quer dizer, aqui ainda tem ar, porque foi feito manualmente, claro. Mas quanto menos ar tiver, melhor. Mas olha a diferença aqui. Então ele vai se conservar bem mais, tá? E aí tá, pão de forma, tá? Ele tá inteiro aqui. Ah, eu quero congelar em fatias. Se você congelar em fatias, né? Na hora de você... Porque assim, o pão, quando você congela, que você vai comer, né? No café da manhã, e o que você vai fazer? Você vai esquentar ele. Então, você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus e vai colocar ele lá congelado. Então, se você é um pão de forma e você vai fatiar ele, né, aí, e congelar, na hora que você for fazer esse processo aí, ele tá tudo grudado no outro, você vai desgrudar e ele vai quebrar. Então, o ideal, se você for congelar, por exemplo, pães aqui, um pão de forma em fatias, é você embalar cada uma no filme plástico. O filme plástico é um ótimo amigo de congelamento. Você vai embalar cada uma no filme plástico bem rentezinho e depois você bota dentro de um saquinho assim, ou de um ziploc, alguma coisa assim. E aí você congela, né? Mas o ideal é eles estarem separados, tá? Pra você congelar. Então, vai comer no outro dia qualquer pão, tá? Vai comer no outro dia pão, baguete, tudo fica ótimo congelado. Eu sempre tenho baguete congelada, é que não tá aqui, mas no ateliê tá lá. Tem baguete lá. Às vezes precisa aqui, quando eu vou lá eu já trago, porque às vezes você precisa aí, né? Aí faz uma sopa, ai, queria um pão, não sei o que, tá, tem congelado. E aí você é só botar no forno, né? Pré-aquece 180 graus e bota ele congeladinho. Ele vai ficar parecendo que acabou de sair do forno. E aí, o segredo, por exemplo, de uma baguete, que é um pão mais firme, mais seco, quando você for... quando você tirar do freezer, pega um borrifadorzinho de água e você borrifa a água na baguete, tá? Borrifou a água e você bota lá para esquentar 180 graus, gente, fica perfeito, parece que acabou de assar, tá? Então, se você fizer, molhei tudo aqui, se você fizer o congelamento certo, o alimento ele vai sair perfeito. E aí, então, a baguete, pão, por exemplo, sai do freezer direto pro forno, ok? Isso no caso de pão, tá? Alguma dúvida aí? Deixa eu levantar aqui para perguntar. Para ver vocês, deixa eu ver. Obrigada, Roseli, por compartilhar. Preciso dessa dica. Ok. O que que melhorou? Ai, peraí. Ah, melhorou a luz, desculpa, né? Desculpa. E tá, então, para baguete, para pão, isso é ótimo. Agora, deixa eu já tirar esse aqui, que é carne moída. Olha só. Né? O ideal, deixa eu... A luz, né? Desculpa.
Eu vou baixar de novo, tá? Queria ver só a carinha de vocês. Gente, o Júnior, né, compartilhou aí o link da minha página. Depois eu falo um pouquinho sobre ele, tá? Obrigada, Júnior. A carne moída. O que eu fiz aqui? Eu tinha a carne moída, que eu já descongelei ela, né? Quer dizer, ela tá descongelada. Tirei, ela já tá... O que eu fiz aqui? Eu botei ela no Ziploc. E aí, gente, deixa eu dar uma dica bem legal. Quando você botar alguma coisa no... Quando você botar alguma coisa no saco plástico, por exemplo, né? Ou um creme, a carne moída, por exemplo, que ela é mais mole, eu uso sempre alguma espátula para me ajudar. Isso aqui chama Skepa, né? Que é uma espátula aí normalmente se usa para fazer pão, para cortar pão e tudo. Eu uso muito na confeitaria. Isso aqui acha aqui no Japão, em Ryakuen, em Home Center, tá? Então, para que eu uso isso? Então, por exemplo, eu botei a minha carne aqui dentro, né? E aí, tá vendo? Ó, quando eu coloco, ela fica com ar. Então, eu coloco ela aqui. O que eu vou fazer com a espátula? Eu vou aqui, ó, do fundo pra frente, eu vou tirando o ar, ó. Eu vou jogando o ar pra frente. Então, com a espátula, quando você bota um creme, né, que normalmente fica o ar aqui. Então, aqui ele já descongelou e eu faço isso antes de marcar, tá? Isso aqui é uma outra dica que eu vou dar pra você, que não é obrigatório. Então, eu coloco o creme aqui, jogo o creme, por exemplo, no saquinho. Pode ser num saco assim, normal. Coloquei aqui, aí eu venho com a minha espátula e eu vou espalhar ele um pouco, ó. Eu vou espalhar. Então, eu jogo daqui do fundo do saco pra frente, com o saco aberto. E ele vai saindo o máximo. Então, ele não vai ficar aqui, né? Eu consigo extrair mais o ar, tá? E aí, depois que foi, com a mão aqui, eu procuro tirar esse ar daqui e, ó, e fechar, tá? E aí, eu consigo ter menos ar aqui. E aí, isso aqui eu não vou deixar assim. Eu dobro, porque fica menos espaço para formar gelo, tá? Já que o saquinho é maior. E aí, isso aqui eu faço muito assim. Quando você, por exemplo, carne moída, isso pode ser com ela cozida também. Você pode marcar as porções, né? Então, eu uso um orrache ou sei lá, um pauzinho de churrasco. Esse aqui eu não uso porque ele é muito fininho. Então, às vezes, ele não fica muito bom. Então, eu gosto de usar um orrache e eu vou marcando. Mas isso só se você quiser, tá? Só se você quiser marcar as porções. Então, aí eu já tenho. Então, tá tudo congelado aqui junto, mas quando eu for tirar, eu consigo soltar uma parte só pra usar, né? Pra eu não precisar, por exemplo, congelar tudo separadinho. Ou você pode congelar isso aqui tudo junto, sem marcar, tá? Também não tem problema. É só uma ideia pra carne moída, tá? E a carne moída, ela vai congelar aí, se ela tiver fresca, uns 3 meses, né? Porque quando for carne, você compra uma peça de uma carne aí, de uma alcatra. Aí você corta em pedaços e você bota em saco. Aí, se você tiver o saco com a bombinha, por exemplo, né, para tirar, é perfeito para carne fresca, é perfeito, tá? Então, eu uso muito esse saquinho para quando eu vou congelar carne. Às vezes eu compro a quantidade, né? Carne de vaca, frango, peixe, carne de porco, e eu separo em porções. Aí eu gosto de usar esse aqui, né? O vácuo, porque aí ela se conserva muito, ela vai se conservar aí por uns 6 a 8 meses. Olha que legal, né? Se ela tiver no vácuo, tá? A carne moída, por que ela tem uma conservação menor? Porque ela já passa por um processo, né, de moer. Então, vai lá, o açougueiro já pega lá, mesmo com luva, ele já vai para a bancada, já passa pela máquina. Então, ela já é
processada de uma certa forma, né? Então, por isso que ela tem, já cai a validade dela aí, né? Por mais da metade. Então, aí a carne moída assim, ela se conserva aí por uns 3 meses, até 4 meses aí, tranquilo, tá? Mas ela sem estar processada, aí ela se conserva 6 a 8 meses tranquilamente, ok? E tudo que é cozido, né? Tá, uma carne cozida e tudo, ele vai se conservar em média por 3 meses. Tá certo, gente? Se você, por exemplo, pegar uma carne dessa, eu quero já guardar minha carne temperada, né? E aí, tá, pode? Pode. Aí você vai ter que ter alguns cuidados, tá? E outra, quando você tempera uma carne fresca, aí a validade já cai também. Então, ela já não vai mais durar aí 6 ou 8 meses, né? A carne moída aqui, 3 meses, ela já cai para uns 2 meses, quando ela tiver fresca, mas temperada. Agora, se ela tiver cozida, aí 3, 4 meses. Se ela tiver pronta, ok? Bom, carne temperada. Eu já vou falar das carnes, depois a gente passa para as outras coisas. Carne congelada, carne temperada, né? Desculpa. Carne temperada. O que você vai fazer, né? Qual o cuidado que você vai ter? Obrigada, Rosemary. Qual o cuidado que você vai ter para carne quando você vai congelar, não só carne, mas alimentos temperados já? Primeiro, sal. E o tempero, por quê? Porque o processo de congelamento, ele intensifica tanto o sabor do tempero que você usou, quanto o sal, tá? Então ele fica muito mais forte, ele fica mais salgado, por exemplo, uma comida que você faz. Então, se você fizer uma comida com a quantidade de sal que você come normalmente, você congela, ela intensifica. Então, ela vai ficar mais salgada, vai mais puxadinha pro sal, né? E o tempero também vai ficar mais puxado pro tempero, vai ficar mais intensificado. E outra, esse alimento, ele tende a amolecer. Então, o processo de congelamento, ele amacia também os alimentos. Por quê? Porque por causa do gelo que se forma, por exemplo, a carne, entre as fibras, né? Então, ele quebra essas fibras, ele quebra as células, né? Que estão lá dentro. E aí, o que acontece? Vai e absorve mais água, e aí entra água, né? Porque quebrou, né, a membrana das células pelo processo de congelamento, né, de contração. Então, o que acontece? De expansão, né? E aí ele se rompe a membrana da célula e aí a água penetra. Então, os alimentos ficam mais moles. Então, por exemplo, cenoura. Eu não gosto de congelar cenoura, né? Por isso, porque a cenoura acontece muito isso. Eu não sei se vocês já comeram cenoura congelada, cenoura cozida, congelada principalmente. Acontece muito isso, né? Porque se rompe a membrana lá das células, a água penetra no interior e ela fica mais mole, então ela muda a textura, né, a cenoura congelada. Então, isso acontece muito com os alimentos, né, com as carnes e tudo. Então, tem que tomar cuidado também. E, principalmente, ela temperada, tá? Então, tem que tomar cuidado. Não só carne, mas qualquer comida que você for congelar e tiver temperada. Então, por exemplo, quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu vou congelar, né, eu já diminuo tanto o cozimento, um pouco, quanto o tempero. Então, tá, macarrão, né? Tudo bem, demora 7, 8 minutos para cozinhar um macarrão, mas o problema é a demora da fervura da água, né? Então, aqui em casa, quando eu faço macarrão, por exemplo, é só macarrão, né? E uma salada. Então, eu tenho que fazer uma quantidade grande. Então, eu uso uma panela grande, cheia de água, que quanto mais água, melhor para cozinhar um macarrão. E ela demora muito para ferver. Então, esse tempo de fervura demora muito. Então, o que eu faço? Eu congelo também. Eu costumo congelar porções de macarrão já cozido, né? E aí, como é que você vai... na hora de comer, o que você vai fazer? Eu simplesmente, na hora que eu vou cozinhar o macarrão para congelar, tá, se no pacote lá fala 7 minutos, eu deixo 5 ou 6 minutos. Então, eu sempre deixo 1 ou 2 minutos a menos do que se pede na embalagem, porque assim, na embalagem
né, do macarrão, por exemplo, já é aquele macarrão al dente. Então, ele já tá no ponto certo. Se eu cozinhar ele dessa forma e eu congelar, ele vai ficar mais mole, principalmente quando eu for comer, que aí eu vou colocar ele numa água fervendo, né? Para poder ele ficar fresquinho, como se fosse fresquinho, né? Então, ele já acaba de cozinhar. Então, eu deixo um ou 2 minutinhos. Normalmente, eu deixo 2 minutos a menos do que o que pede no pacote. Mas quando eu faço macarrão, que eu vou congelar. E aí, eu procuro não congelar com molho, né? Porque é um outro problema, né? O molho. Então, primeiro que amolece muito o macarrão depois, né? Então, eu prefiro cozinhar a massa e congelar a massa separado. Coloca em saco plástico. Procure tirar o máximo de ar, né? O macarrão é fácil porque ele é molinho, você vai ajustando lá e sai o ar. Tiro o máximo de ar e congelo, fecho e congelo ele. E o molho eu congelo separado. Ou não, ou eu tenho só macarrão, entendeu? E aí o molho eu faço na hora. Mas se não, às vezes eu faço aqui o molho de tomate, que é ótimo para ser congelado. O tomate puro não é bom, mas o molho de tomate é maravilhoso. Aliás, o tomate puro dá para congelar, mas se você for fazer dele um molho de tomate, aí tudo bem, né? Mas ele não se conserva bem para você congelar e depois comer com uma salada. Aí não dá, tá? Preciso fazer as coisas, tá bom, Márcia, vai lá, obrigada, viu? Tá, então, é isso, você realmente, assim, na hora que você for congelar, tem que pensar em tudo isso, tá? Claro que às vezes você congela coisa aí que você nem programa, né? Sobrou aí, tudo, você vai congelar. Mas pensa que quando você for comer, ele vai estar mais acentuado, ele vai estar mais mole, tá? Deixa eu botar essa carninha aqui no freezer e vou pegar uma outra coisa que eu costumo congelar bastante aqui em casa, ó. Arroz, tá? Então, o que que eu faço? Deixa eu baixar, que fica mais fácil. O arroz, ele congela muito bem. E quando você esquenta, ele fica ótimo. Às vezes, eu borrifo um pouco de água também, né? E ele fica perfeito. Eu normalmente, eu uso o micro-ondas, tá? Para descongelar. Então, o que que você vai fazer aqui com o arroz? O segredo de você congelar o arroz, né? Isso eu aprendi com o japonês, né? É você pegar ele ainda quente, tá? Cadê meu filme plástico? Pegar ele ainda quente, aí você vai pegar um pedaço de filme plástico, pega o arroz ainda quente, tá? Quente. Coloca ele aqui, tá? Faz de conta que aqui é o arroz. E aí você vai fechar, ó, ele bem rente, igual como tá aqui. Tira todo o ar. Então, você vai fazer uma camadinha dele, né? Ele mais baixinho assim, que é o ideal, porque aí também você vai empilhando né? No seu freezer, não ocupa muito espaço. Então, o segredo é tirar o máximo de ar. Olha só, isso aqui com a mão. O arroz é fácil. Então, você vai fazer uma camadinha lá e aí você vai tirar todo o ar, ele quente, e aí sim, você vai deixar ele esfriar na bancada, mas ele já fechado. Aí depois, quando ele tiver frio, aí você vai e congela, tá? Então, o segredo para o arroz ficar perfeito quando descongelado e você for comer, quando você for esquentar, é você, primeiro você fechar ele com o filme plástico, né? Ele ainda quente, tá? E aí, para depois deixar ele esfriar e aí depois você levar pro freezer, ok? Então, o arroz é maravilhoso, né? Então, eu sempre tenho arroz congelado, e aí, tá, tem uma quantidade de arroz lá congelado. Às vezes, falta um pouco de arroz, ou sei lá, né? E eu sempre tenho. Ou então, eu vou juntando o que sobra, né? Aí, fiz gohan hoje, sobrou. Faço esse processo, congelo. Aí, quando chega uma hora, tem bastante já congelado, eu faço charra, né? Olha só. Hoje o almoço aqui foi charra, tá? Com arroz congelado, tá bom? Então, eu descongelo ele no micro-ondas e faço o meu charrazinho. Esse é de frutos do mar. Eu já ensinei charra aqui, acho que aqui no portal.
o charra da mamãe, né? Que é o charra que eu faço aqui para os meus filhos, só que hoje eu fiz de frutos do mar, tá? O que eu ensinei não era de carne, né, com ovo e tudo. Esse é com frutos do mar, então tem camarão, tem ostra, tem lula, polvo, tá? Mas esse aqui foi feito com arroz que eu tinha congelado aí, que chegou no ponto que eu digo, não, agora eu vou fazer charra, entendeu? E é isso, então você sempre tem aí arroz aí prontinho, tá? Congelado. Então, essa é a forma. Então, o segredo é você fechar o arroz no rapo ainda quente, ok? Outra, tempero verde, né? Salsinha, coentro. Eu sempre tenho meus potinhos de coentro. Então, quando eu acho coentro, eu pico. O segredo para você congelar, né? Essa aqui essa salsinha, né? Para você congelar, é assim. Eu sempre tenho potinhos pequenos, porque aí eu vou colocando uma quantidade, eu aperto bem para não deixar ar, né? E aí eu congelo aqui. Então, o segredo é você lavar e secar muito bem. Você não pode congelar ele molhado, né? Porque aí ele vai realmente, ele queima, né? E ele perde totalmente, ó, né? Fica horrível. Então, você vai lavar ele e eu seco com o papel toalha mesmo. Seco, deixo bem sequinho, aí eu pico ele e vou enchendo potinhos pequenininhos. Então, pode ser, por exemplo, em forminha de gelo também, tudo bem. Mas eu congelo ele sem colocar nada, né? Várias pessoas congelam ele em água, em óleo e tudo. Não, eu congelo ele, só ele, tanto salsinha quanto coentro. Vou enchendo os potinhos, eu aperto para não deixar ar e aí depois eu vou usando, ok? Então também se congela muito bem. Os japoneses, eles congelam salsinha né, coentro, assim, eles congelam inteiro. Eles fazem esse processo de lavar, secar muito bem, e aí eles congelam, fecham ele no rapo lá inteiro. Depois que ele tiver congelado, eles simplesmente só vão picando com a mão, assim, quebrando ele com a mão congelado. Mas eu já prefiro congelar ele já picado, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui, eu te separei um monte de coisa aqui pra vocês. Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Outra coisa, gente, se você for na cozinha, eu sempre tenho na cozinha luvas, né? Luvas pra usar na cozinha. Então, assim, quando você for, principalmente fazer comida que você já sabe que vai congelar, quanto menos contaminada ela for pro freezer, melhor, né? Então, eu sempre manuseio, principalmente carne fresca com luvas, né? Eu pego a luva e outra, eu não uso essa luva o dia inteiro, tá? Eu troco, né? Porque ela vai contaminando também. Então, eu sempre tenho luvas, então é a melhor forma de você também manusear alimentos que você vai congelar, principalmente alimentos frescos, tá? Outra coisa, vegetais, né? Muitas pessoas me perguntam de vegetais. O ideal para congelar vegetais é você, tipo, aspargo, né? Até cenoura, é você fazer um branqueamento nele para poder você congelar. O que é o processo de branqueamento? É você colocar eles numa água fervendo, deixar lá uns 2 minutos, vai depender da quantidade, do tipo de vegetal, mas deixar poucos minutos, né? É só para dar um choque térmico nele. Deixa poucos minutos, tirou da água fervente, você já joga imediatamente eles dentro de uma bacia, de uma outra vasilha com água gelada ou com água com gelo. E você dá esse choque térmico. Pronto, deu o choque térmico, ele esfriou, tira, seca, deixa ele secar e aí você congela. Então, para vegetais, o ideal é passar por essa técnica de branqueamento, né? Para ele não queimar, ele muda, né, a textura dele, tá? Então, é o ideal. Eu congelo, depois... o aroma. Pois é, engraçado, as pessoas elas reclamam muito disso. Milk, o meu não some. Claro que
Bom, o coentro que a gente compra aqui, eu sou baiana, né, de Salvador, então tô acostumada com coentro, né? Então eu sinto diferença no sabor e no cheiro, né, no aroma do coentro que é plantado aqui, né? Mas assim, ele não perde, assim, né? As pessoas falam muito, assim, que perde tudo. Eu não sinto muito. Claro que se você deixa muito tempo, ele vai perder. E outra, ele perde muito se você deixa ele de forma que forma esses cristais de gelo, entendeu, Milk? Então, o segredo é você, quanto menos gelo tiver, melhor, tá? Quanto menos cristais de gelo se formar, melhor, tá? Bom dia, Maria Helena. Menos risco você vai correr e outra, ele vai se preservar muito mais, tá? Outra coisa, deixa eu ver aqui que eu separei. O pão já falei. Gente, olha, bolo se congela muito bem. Olha só. Bolo. Isso aqui é um bolinho que eu ensinei aqui, né? Numa live na minha página aí na Fina Arte. E aí eu congelei ele. Na hora de comer, tem duas opções. Tirou do freezer, eu deixo ele na bancada. Eu não abro. Gente, outro segredo. Quando você tirar o alimento do freezer, que ele tá congelado, não abra a embalagem. Porque ela vai entrar ar imediatamente. E às vezes ela danifica, né, o alimento. Então, tirou do freezer, não mexe. Deixa ele lá quietinho até voltar à temperatura que você quer usar, tá? Então, o bolo, como a gente come ele natural, né, temperatura ambiente, eu tiro ele do freezer, eu deixo na bancada, e não abro a embalagem, até ele voltar à temperatura normal. Ou eu pré-aqueço o meu forno, né, aí pode até ser 180 graus, e eu coloco ele lá, congelado mesmo, né? E ele vai ficar como se acabou de sair do forno, né, de assar, e ele fica ótimo. É só você controlando o tempo, tá? Então dá para fazer isso também. Então bolo se congela muito bem e ele se congela aí por uns 4 meses se for bolo simples, tá? Esse aqui ele tem frutas dentro e tem rum, né? Não é rum que eu usei, mas eu usei uma bebida alcoólica, um licor de laranja que eu usei que tem o mesmo teor de rum, né? E aí, tudo bem, ele aí vai se conservar por 4 meses. Agora, é assim, vai se conservar. Quando eu falo em conservação congelado, gente, a primeira coisa é você se preocupar com a higiene na hora de você manusear esses alimentos, porque não adianta nada você não ter cuidado aqui com a higiene da sua bancada, das suas mãos, e aí você congelar lá e tá contaminado, né? E aí você... falou que congela por 3, 4 meses e, no entanto, estragou. Claro, se ele já for pro freezer contaminado, é óbvio que ele vai estragar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Higiene total. Por isso que eu gosto de, quando eu vou congelar, ó, luvinha, tá? É a melhor forma, tá? Pois é, Maria Helena, se congela, eu sempre congelei bolo e fica muito bom. Ou, né, não precisa levar pro forno, não. Às vezes eu levo e tudo, porque eu quero comer ele quentinho, que eu gosto de bolo quente. Mas você tira do freezer, deixa na sua bancada, não abre, procura tirar o máximo de ar, né? Deixa na sua bancada, na hora de congelar, né? Deixa na sua bancada, quando ele tiver na temperatura ambiente, você abre e pronto, tá perfeito para você consumir, tá? Então, assim, ó, aqui é um molho que eu fiz de um macarrão, e olha só, eu procurei colocar até encher, quer dizer, na verdade eu não tinha enchido totalmente, eu tinha deixado um espaço aqui, mas olha como ele expande e ele chegou na tampa, tá? Mas isso aqui é perfeito, por quê? Porque ele preencheu todo o espaço, não tem espaço vazio para formar gelo, então ele vai se conservar muito bem, né? Então, quando você for usar tapuere, por exemplo, caixinhas plásticas, procura calcular essa quantidade que você coloca, né, para ele ocupar todo o espaço, porque aí, ó, ele não tem formação de gelo e ele vai se conservar por muito mais tempo. Ele não tem nenhuma pedrinha, você não vê cristais de gelo, né? Então, ele tá
Muito bom. Aí vai se conservar pelos 3 meses que ele tem de validade aí de quando eu fiz, tá certo? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui legal para vocês. Então é isso. Colocou a outra coisa. Procurar não empilhar, tá, gente? Então, assim, bife. Bife à milanesa, que as pessoas me perguntam muito também. Você pode congelar ele só passado, né? Empanado? Perfeito, pode. Aí vai ser uns 2 meses de congelamento. Mas o ideal aí é você não pode colocar um em cima do outro, né? Ou bife sem ser empanado, né? Ou presunto, bacon, né? Em fatias. Jamais colocar ele empilhadinho um em cima do outro para congelar. Não, você tem que colocar ou um pedaço de papel manteiga, ou um pedaço de filme plástico, ou até um pedaço de plástico, ou alumínio. Eu não gosto muito de usar alumínio, porque dependendo da marca do alumínio, quando você tira, ele sempre fica uns pedacinhos de alumínio, eu não gosto, me irrita, né? Você tem que ficar... Então eu não uso. Ou é papel manteiga, ou é filme plástico. Então você vai colocar entre um e outro, você vai colocar um pedaço de papel manteiga e um filme plástico e você vai empilhando, né? Aí você pode, e aí depois você coloca dentro do saquinho, procura tirar o ar e ele também se congela muito bem aí por uns 2 meses, se for o bife ou o salgadinho e tudo já empanado. Se não for empanado, o bife, se não for empanado, aí ele congela aí por uns 4 meses tranquilamente, tá? Que mais? Bolo já falei, né? E sempre isso, tenha em mente que espaço vazio cria gelo e isso diminui o processo de conservação. Então, sempre preencher esses espaços vazios, ou faz bolinhas de papel alumínio, ou de filme plástico, ou de papel toalha, né, ou de papel manteiga, mas preenche esses espaçozinhos que ficam para poder não formar, né, evitar formar os cristais de gelo. Vamos falar de ovo, que é uma coisa que sempre as pessoas têm dúvida. Então vamos lá. Pode congelar? Pode congelar o ovo inteiro, desde que você misture a clara com a gema, tá? Ela pura, ele inteiro, você pegar e congelar, ele não vai ficar bom. Então, se você quer congelar o ovo inteiro, eu procuro não congelar, né? Eu congelo muito clara, né? Mas assim, mistura. Só que na hora que você for misturar, se você for congelar o ovo inteiro, aí você pode congelar em potinhos ou até em formas de gelo, né? Na hora que você for misturar essa clara e essa gema muito bem, procurar não bater, não pode incorporar ar. Porque se há que incorporar quando você congelar, ele vai formar cristais de gelo. Aí ele não vai conservar, tá? Então pode. Eu não gosto de congelar o ovo inteiro, mas tá, tudo bem, pode, né? Agora, a clara congela muito bem. Eu já congelei clara aí por uns 6 meses, pelo menos, e ela fica perfeita. Eu vou bater um suspiro, ela bate muito bem, vou bater um merengue, ela bate muito bem. Então, eu vou fazer macarrão e ela faz perfeitamente. Então, eu sempre tenho clara congelada no ateliê, né? Às vezes eu uso muita gema e tudo, e aí as claras, então eu boto em saquinho. Eu gosto de congelar porque ele fica bem... Sabe saquinho de confeitar? Eu boto. Ou então saquinho mesmo assim, que você vai colocar ela aqui e aí você procura fechar, tirar o máximo de ar, né? E aí você congela. Então ela vai se congelar muito bem. A clara pura, né? E a gema? A gema é assim, se ela for pura, ela não vai se congelar muito bem. Por quê? Porque ela vai mudar a textura totalmente, né? Tem gente que congela, mas ela não fica igual, gente, não fica, ela muda a textura. Então, o que que você vai fazer com a gema? Para congelar, se você não tiver como, né, usar muita clara, sobrar muita gema e você não quer fazer quindim, né? Então, não tem o que usar. Aí, para congelar, o ideal pegou a gema, dá uma misturadinha nela, dá uma mexidinha, né, para ela misturar ali, romper a pele, né, a membrana dela. E aí, o ideal é você colocar um pouquinho de sal,
ou um pouquinho de açúcar. Então vai depender muito do que você quer. Então, por exemplo, eu vou usar essa clara para fazer essa gema aí, sei lá, para fazer quindim. Aí você já pode colocar um pouquinho de açúcar, aí ela congela muito bem, mas você tem que misturar e romper a membrana dela. Aí assim, para uma gema, você coloca meia colherzinha, por exemplo, de chá, pode até ser a colherzinha menor de café, de açúcar. E mistura, e aí você congela. Aí ela não muda a textura. Ou de sal. Então tá, vou congelar, sei lá, a gema para fazer um omelete aí, usar, né? Aí você pode usar. Então você vai, na hora de congelar, você vai escolher se você quer colocar açúcar ou sal, né? E aí ela se congela bem. Mas ela pura, ela muda a estrutura dela, né? Outra coisa que as pessoas, pra gente terminar, né? Que já tá ficando tarde pra vocês. Outra coisa, eu falei que é extenso, né? Eu ficaria aqui a noite inteira falando de congelamento. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é chantilly, não, o creme de leite fresco. Congela? Não. Ele é péssimo para congelar porque ele talha completamente o creme de leite. O creme de leite de latinha, qualquer creme de leite aí, ele talha ao congelar. Então, por exemplo, se você vai, né, um creme de leite que fez chantilly, aqui no Japão o Roipo, por exemplo, quer congelar, tem que bater ele como chantilly para congelar, que ele aí se conserva melhor. Mas se você congelar ele puro, ele vai talhar, né? Então ele não se congela bem. Outra coisa, maionese. Então, vai fazer um estrogonofe, quer congelar? Faz ele e não põe o creme de leite. Deixa para pôr quando você for, né, terminar de preparar aí. Mas congela sem o creme de leite, porque ele vai ficar todo talhadinho, tá? Maionese não se congela bem. Saladas cruas também, né? Não congela. Batata cozida fica péssimo congelada, justamente por esse processo que tem os cristais de água, muda totalmente a textura, né, da batata. Também, e ovo cozido não se congela. Isso, uma vez eu cozinhei tanto ovo aqui para fazer uma salada e tudo, e sobrou, né? E eu digo, vou congelar. Né? Sei lá, se o ovo pode congelar, cozido melhor ainda. Gente, ele fica horrível, 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 horrível. Então não se congela, né? O ovo também. Deixa eu ver aqui. Bom, o pão já falei, carne já falei, né? As frutas, por exemplo, banana, dá pra congelar? Dá pra congelar, né? Mas assim, você tem que pingar limão nela para ela não escurecer e congelar. Eu não gosto de congelar frutas, só tipo frutas vermelhas, né, morango e tudo, que aí se congela bem, tá? Maracujá, tá? Tirar a polpa e aí congelar, perfeito, né? Ele fica ótimo. Então você pode congelar aí como polpas de frutas, que é ótimo, como você fazer tipo uma geleia e aí congelar também fica bom. Outra coisa pra gente encerrar, que é muito importante, eu não posso esquecer de falar quando a gente se fala de congelamento, é que receitas que vão amido de milho, tipo, você fez um molho branco com amido de milho, você fez um creme com amido de milho, né, a maisena aí do Brasil, não se congela, porque ela também perde toda a estrutura dela quando congela. Ela vira água, ela muda totalmente a textura, fica horrível. Então, toda vez que você for fazer uma receita de um creme, de um molho, para congelar, troca amido de milho por farinha de trigo, tá? Normalmente eu troco na mesma proporção. Tem pessoas que falam, não, fica diferente e tudo. Eu já testei, pelo menos com as farinhas de trigo daqui, né, e o amido de milho do Japão, e eu não vi diferença. Então eu troco pela mesma quantidade, né, e aí sim, aí com a farinha de trigo pode congelar, tá? Você vai fazer um recheio de bolo, e no recheio em vez de farinha de trigo, você usou amido de milho, ou usou os dois, mas se tiver uma quantidade ali de amido de milho, se não for muito pequenininha, ele vai ficar horrível, ele vai perder toda a estrutura, né? Ele fica aguado, ele fica horrível, né? Então, troca, tá? Troca por farinha de trigo, ok? Bom, gente, alguma dúvida, perguntem aí.
Aqui foi só uma pincelada, porque é muito extenso, né? E espero que tenha. Ó, outra coisa importantíssimo, etiquetar, né? Tudo que você vai congelar, o ideal é você colocar uma etiquetinha, né? Pra você saber o que que é. Isso acontece muito comigo aqui em casa. Ah, não, eu vou saber, isso aqui é, né? Como eu peguei ali um molho, esse aí eu sei porque foi ontem que eu congelei, né? E, então, tá, mas coloca uma etiqueta, né, do que é, porque depois que congela, você às vezes não consegue descobrir o que que é. E outra etiqueta de quando você congelou, tá? Então, isso é importante, né, pra você ter esse controle, tá? Então, gente, olha, brigadão, né? Se vocês tiverem dúvida aí, vão botando aí nos comentários, que depois eu volto, eu leio todos, né? Ou manda mensagem pra mim, né? Pode ser lá na página da Fina-Arte. O Júnior compartilhou um link aí, que é o meu curso online que eu tô lançando, né? E se vocês quiserem mais informações, né? Entra lá na página da Fina-Arte. É um curso bem bacana. Eu escolhi as 8 receitas que fazem maior sucesso nos cursos presenciais, então eu escolhi a dedo essas 8 receitas, eu vou destrinchar elas no curso, né? E uma coisa que as pessoas estão muito me perguntando, às vezes eu recebo mensagem falando assim, ah, mais um curso no mercado, e eu falo, gente, não é mais um curso, porque tudo que eu não queria é que fosse mais um curso no mercado, né? Então é um curso diferenciado, por quê? Porque eu vou dar eu vou acompanhar o aluno, né? Então são 4 meses de aula, né? Vocês vão ter aí as aulas gravadas e o meu acompanhamento. Então a gente vai ter o portal de alunos, que eu vou estar lá sempre com vocês, né? Vou entrar ao vivo, né? Com os alunos, com receitas exclusivas, né? Tem um material separado para os alunos aí, com as dicas exclusivas. Então tá bem bacana, tem muito bônus legal, né? Tem um bônus de fotografia maravilhoso que a gente ganhou, né? Para colocar no curso, tá? E aí aqui no Japão tá 30.000 ienes, né? Pode ser parcelado em 10 vezes no cartão ou pagamento por depósito bancário em 2 vezes. Né? No Brasil sai 997, que também pode ser dividido. Mas qualquer coisa, entra na página da Fina-Arte, pode mandar mensagem, tá? Espero realmente assim que vocês, né, quem quiser entrar nessa área e se profissionalizar, esse curso realmente tá ideal para isso, né? Ele foi montado pensando nisso, tá? Então, tem um link aí se vocês quiserem mais informações, né? As vagas já estão se esgotando, porque elas têm um limite, porque eu preciso fazer esse acompanhamento, né, do aluno, então eu também não posso encher a turma e aí depois não dá conta, porque eu só sou uma só, né? E eu quero acompanhar realmente, assim, cada aluno, tá? Então, gente, brigadão mais uma vez, né? Na próxima live aqui no portal Mie, vai ser daqui a 2 semanas, né? A gente vai fazer conservas, tá? Eu vou ensinar a fazer conservas de vegetais, né? Muito bom, tá? Então, a gente vai fazer ao vivo aqui, tá bom? Então, gente, brigadão mesmo, né? Bom descanso aí pra vocês, bom trabalho amanhã. Desculpa o tempo aí que acabou se estendendo, porque o assunto realmente é longo, né? Mas brigadão mesmo. Brigadão aí, Portal Mie, mais uma vez, viu, Júnior? Obrigada, viu? Então tá, ó lá, dia 12/12. Obrigada, Júnior. Eficiência, né, gente? Que bom. Como fazer conservas de legumes, tá? Então, dia 12 de dezembro, estamos aqui de volta pra gente fazer aquelas conservinhas gostosas, né? De legumes aí, tá bom? Então, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso aí, tá? Até a próxima. Tchau!